Olá, nesta unidade nós vamos tratar da liquidação da despesa, execução da despesa, formas de pagamento, tudo de acordo agora com a Lei 14.133. Nas outras partes que tratamos antes, nós cuidamos das regras gerais de direito financeiro referente a empenho, liquidação e pagamento, inclusive alguns detalhes referente à execução da despesa. Nesta unidade, nós vamos tratar, então, especificamente de como a Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos, estruturou o tema, dando garantias para a aplicação dos princípios republicanos e da impessoalidade da gestão. Para isso, é importante que tanto o servidor público compreenda bem o seu novo papel, quanto o próprio contratado esteja vigilante para que seus direitos sejam observados e também os seus deveres. Vamos então na tela para iniciar a explicação. Artigo 92 da Lei 14.133. São necessárias em todo o contrato cláusulas que estabeleçam, inciso 6, os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento. Artigo 146. No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da administração tributária as características de despesa e os valores pagos, conforme o disposto no artigo 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Vamos comentar, então, o artigo 92, inciso 6. Note que a regra aqui colocada é a obrigatoriedade de estabelecer essa cláusula. E se não for estabelecida a cláusula, deve o futuro contratado, o empreiteiro, os licitantes de modo geral, impugnarem o edital, porque o contrato é parte anexa do edital, um anexo obrigatório. Note que aqui o legislador inova para definir a obrigatoriedade de haver cláusula esclarecendo o prazo para a liquidação da despesa e o prazo para pagamento. Note que aqui a administração está concedendo por cláusula um direito ao futuro contratado. E é importante que fique vigilante para que a administração cumpra esses prazos. Note que a partir da inobservância desses prazos, passa, segundo a jurisprudência, a incidir o pagamento de atualização monetária. Nós não temos mais no Brasil a ideia de correção monetária. Essa expressão morreu com o advento do Plano Real. Nós hoje utilizamos a expressão atualização monetária, a forma mais correta de se referir a essa questão referente ao direito financeiro. Note, foram 2 prazos agora que as cláusulas devem ter. E se não tem, você pode impugnar o edital. Mas se já passou a época de você impugnar o edital, você continua com o direito de peticionar a administração para que estabeleça essa cláusula em dispositivo contratual. Isso porque, com exceção dos contratos regidos pela 8666, os contratos regidos pela 14.133, cabe à administração zelar pela correção dos seus próprios atos que ofendem a literalidade da lei. E aqui ofendem a literalidade da lei e também ofendem as regras da isonomia básica. Então é importante que você compreenda que você tem o direito de peticionar a correção a qualquer tempo, se deixou passar a época certa da impugnação. Prosseguindo na tela, temos outro dispositivo importante. É o artigo 140, que trata do recebimento do objeto licitado. Note que aqui a lei vai fazer a distinção entre o recebimento provisório e o recebimento definitivo. E o inciso 1 coloca, em se tratando de obras e serviços, letra A, o recebimento será provisório pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. Compreenda bem, o recebimento provisório cabe ao gestor do contrato, ao fiscal do contrato, aquele que acompanhou você durante toda a execução do contrato. Ele faz, no caso de obras e serviços, apenas o recebimento provisório. Por que ele não faz o recebimento definitivo? Porque o recebimento definitivo vai gerar uma série de efeitos jurídicos. Letra B, definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. Eu tenho recomendado que o servidor que faz o acompanhamento e a fiscalização não seja o mesmo que vai fazer o recebimento definitivo nas grandes obras, nas obras de maior complexidade. Isso porque a comissão que faz o recebimento definitivo é aquela que não está contaminada com o dia a dia da execução do objeto. Ela vai fazer uma comparação entre as cláusulas contratuais e o projeto executivo e o que foi executado. É nesse momento que caberá à administração e ao contratado regularizar pequenos ajustes e até enfatizar a justificativa do que não foi executado conforme estava previsto no contrato e no projeto executivo. Então, é uma parte muito importante para a gente sanear o processo ou sanar as irregularidades. Não perca essa oportunidade. Pois muito bem. Note que aqui o legislador não falou em prazo. E existe uma mazela recorrente da administração pública do particular terminar e ficar aguardando o recebimento do objeto. E aí as pessoas dizem, cadê o recebimento provisório, definitivo? A lei agora resolveu essa questão. Note que ainda é importante que você observe o seguinte fato. Se eu termino o objeto, eu tenho direito ao recebimento provisório. É um direito e também ao definitivo, que vão ter prazos diferentes, mas você tem direito a isso. E o pagamento por cláusula contratual poderá estar associado ao recebimento provisório. Eu queria lembrar que os contratos que têm garantia, a gente pode fazer sem nenhuma preocupação o recebimento provisório, porque se encontrarmos vícios, defeitos ocultos, a administração pode sim acionar a garantia. Os contratos que não têm garantia, a administração deve acautelar-se ao fazer o pagamento no recebimento provisório. A melhor técnica, a melhor prática tem recomendado que a gente faz uma parte quando não tem garantia, a gente faz uma parte do pagamento no recebimento provisório e a outra parte a gente libera com o recebimento definitivo. Isso tudo deve estar previamente previsto em cláusula contratual. Na tela, prosseguindo agora, nós temos aqui a continuação do artigo 140 e no inciso 2 vai tratar de compras. Em se tratando de compras, o recebimento será provisoriamente de forma sumária pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais. Note que o recebimento provisório também é feito pelo gestor do contrato. E a norma deixa claro que aqui ele vai verificar, chegou 10 computadores, ele vai lá, conta, tem 10 computadores, faz o recebimento provisório. E o definitivo ele fará na letra B, definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. Do mesmo modo, a lição permanece. O definitivo, eu vou ligar o computador na tomada, vou verificar a capacidade dele instalada, vou verificar se os softwares que foram pedidos para serem instalados previamente, todos os detalhes eu vou fazer o recebimento definitivo. Aqui, nesse ponto, é importante observar que nos dois casos, o recebimento provisório, tanto de obras e serviços, como aqui de compras, o recebimento provisório tem efeito jurídico muito importante, que é garantir a transferência da responsabilidade do objeto. A hora que eu chego aqui e entrego 10 caixas de computador, e a administração faz o recebimento provisório, a partir desse momento ela está responsável por guardar aquelas 10 caixas. E normalmente a gente chama o contratado para acompanhar o recebimento definitivo, que é para a gente garantir ampla defesa e o contraditório. Vai que você abre uma daquelas caixas de computador e só tem pedra dentro. Então houve o recebimento provisório, eu guardei a caixa. E agora, ao abrir a caixa, eu verifico na presença do contratado, de preferência, que não tem computador ali dentro, tem pedra, pronto. Então você tem um dos problemas. Houve a transferência da guarda e responsabilidade no recebimento provisório, mas o definitivo é a certeza de que aquele objeto está compatível com as regras do contrato e do edital. Mas o mais importante você vai ler agora na tela junto comigo, que é o parágrafo 3º. Parágrafo 3º.
Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato. Note aqui a importância desse dispositivo, que é estabelecer prazo. É natural, até pelo fluxo de caixa das empresas, que exista muita pressa em receber o dinheiro. E isso vai estar no regulamento geral do órgão ou colocado no contrato. Se estiver no regulamento geral, o contrato e o edital devem fazer referência a esse instrumento, para que a gente fique garantido de que não houve assimetria nas informações. Ou seja, tem um concorrente, um licitante que conhece que você paga rapidinho depois do recebimento provisório e tem outro que não conhece e vai embutir o risco desse tempo de espera do pagamento na sua proposta e, portanto, oferecerá uma proposta mais cara. Então, não pode haver assimetria numa competição de licitação. E isso, se você tratar no regulamento, você deve esclarecer no edital qual é a norma aplicável, ok? Vamos prosseguir agora com outro dispositivo importante acerca da liquidação de pagamento e recebimento do objeto. Artigo 141. No dever de pagamento pela administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos. E aí vem 4 categorias: fornecimento de bens, no inciso 1, locações, no inciso 2, prestação de serviço, no inciso 3, e 4, realização de obras. Significa que essa lei rompeu com o discurso que havia na lei anterior, porque a lei anterior também exigia a ordem cronológica da exigibilidade dos créditos e exigibilidade dos contratos e das obrigações. Note que quando eu termino um contrato, quando é que se torna exigível o meu crédito? Quando eu posso, em outras palavras, quando eu posso exigir da administração que me pague? A partir do momento que eu cumpri a obrigação. Quem é que diz que eu cumpri a obrigação? É o recebimento provisório e o definitivo. Poderá, como já disse em outro vídeo dessa mesma playlist, poderá a administração dizer, olha, o recebimento provisório era de 10 computadores, só chegaram 9. E aí eu faço o recebimento definitivo de 9 e autorizo o pagamento de 9 unidades. E depois, quando ele me entregar outra, eu efetuo o pagamento. Como eu disse, não há obrigatoriedade de recebimento parcial de uma obrigação. Se ela for útil, 9 unidades é útil, ok, então estou seguro em receber. Né? Nesse caso, eu vou glosar a fatura, porque a fatura veio com 10 unidades. Eu vou glosar uma fatura e vou pagar as outras 9, ok? Voltando aqui para a compreensão desse dispositivo. Na Lei 8666, era comum a pessoa dizer assim, olha, o financeiro diz que ainda não tem crédito. Eu estou pagando na frente outra empresa porque a outra dotação. Essa lei nivelou o discurso. Disse que são 4 categorias que eu tenho que observar. Vou imaginar que eu esteja pagando aqui a prestação de serviços, ok? Estou pagando prestação de serviços. Quem está na fila da prestação de serviços não pode passar na minha frente se teve o atesto da fatura posterior. Vamos lá? Em outras palavras, eu coloco aqui o serviço jurídico prestado pelo professor Jacobi ocorreu no dia 1º de novembro, ok? Aí vem lá o dono da empresa de conservação e limpeza. E a fatura dele é atestada no dia 20 de novembro. Ele não pode passar na minha frente na fila, porque a minha data de atesto da fatura foi anterior à dele. Mas é a dotação diferente. Desculpa, amigo, a lei classificou em 4 unidades para você cumprir a ordem cronológica. Isso mudou, tem impacto muito grande, porque antes tinha uma conversa mole lá na área técnica, não, mas a dotação dele é diferente da sua, mas o dele é 39, não sei o quê. Acabou, amigo. Agora, prestador de serviço, todo mundo na mesma filinha, tá? Pobres e ricos. É claro que tem mecanismos para passar outros na frente, previstos em lei. Olha só, no regime republicano, o dinheiro é do povo, é arrecadado por tributos, não é do gestor. Eu pago primeiro os meus amigos, os mais simpáticos, acabou a conversa.
Na 866 já tinha acabado. É que o pessoal não lutou pelos seus direitos. E quando não luta, você sabe o que acontece. Ninguém respeita. Vamos lá? Na tela novamente. Artigo 141. Aí nós vamos para o artigo 142. Dever de pagamento. Disposição expressa no edital no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador. Esse dispositivo é muito pouco compreendido, ok? Por que é pouco compreendido? Porque as pessoas não sabem a origem. A origem desse dispositivo está no Código de Licitações e Contratos do Estado do Maranhão, onde nós colocamos uma ideia nova. É mais ou menos assim: eu estou contratando aqui um objeto de complexidade e o fornecedor tem dúvida se vai pagar. Então eu abro uma conta vinculada que não viola a ideia do Caixa Único do Tesouro, não viola. Deixo esse dinheiro lá e digo, a cada etapa, isso vai ser liberado pelo atesto da fatura. Olha só a mudança radical que a gente pretende na aplicação dessa lei. Eu coloco, o dinheiro está lá, o dinheiro está separado. E eu aviso o banco, quem libera esse dinheiro é o fiscal do contrato. E ele libera a parcela que está em conta vinculada a esse objeto. Isso não afeta em nada a figura do Caixa Único, porque o Caixa Único, o dinheiro continua à conta do erário, mas está em conta. A liberação é que mudou, é só o ato de liberação do dinheiro, que vai ter uma metodologia própria, ok? O nosso desejo é que isso aconteça daqui para frente muito, mas a lei restringiu a aplicação do dispositivo, tá certo? Vamos a outro dispositivo que é importante você conhecer. Ah, sim, só um detalhe. Nesse momento, eu não conheço ainda nenhum órgão que tenha feito o pagamento em conta vinculada, tá bom? Da forma como aqui está proposto. Mas, com certeza, lei é a possibilidade de execução. A lei tem que ser uma caixa de ferramentas, tá bom? Segue agora na tela. Artigo 143. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, a qualidade e quantidade, a parcela em controvérsia será liberada no prazo previsto para pagamento. Olha aí o coroamento da tese dos juristas que, como eu, defendiam a possibilidade de glosa da fatura. Vem cá, eu estou discutindo reequilíbrio. Não, então eu só vou pagar a empresa depois que isso ficar claro. Ou você renuncia aqui ao direito e eu pago. Que a lei agora deixou claro. Olha, o que é incontroverso? O que não se discute? Eu entreguei lá 9 caixas de computador. Você tem o direito de receber parcialmente ou não, porque tem situações em que o objeto parcial não resolve nada, né? E tem outras situações em que resolve. Então, veja, na hipótese em que pode resolver, posso fazer. Ah, é incontroverso que eu entreguei 9 computadores. Ou, eu quero agora o meu reajuste. Não, entrega o objeto, eu pago a parcela sem reajuste, e vou formar aqui os autos específicos para discutir o seu direito a reajuste, repactuação, reequilíbrio, seja lá o que for, tá certo? Então, a ideia agora é obrigatório pagar o que é incontroverso. E se a administração não está pagando o que é incontroverso, peticione. Olha, não há dúvidas que a parte tal do objeto, da obra ou do serviço já foi executado e já foi recebido. Estamos discutindo aqui uma parte pequena e às vezes a fatura ficava retida por centavos. Isso não vale, porque o fluxo de caixa do empresário faz parte da garantia para ele ter o lucro pretendido que ele colocou na proposta. E lembre-se, a proposta tem garantia constitucional da intangibilidade, para você não mexer naquilo que é sagrado para o empresário que está negociando com o serviço público. Na tela, a gente prossegue agora. Ainda sobre o assunto, o artigo 145 vai tratar do pagamento antecipado e coloca esse assunto nos seguintes termos. Pagamento antecipado. Não será permitido pagamento antecipado parcial ou total relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços. Parágrafo 1º. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, hipótese que deverá ser
previamente justificada no processo licitatório, expressamente prevista no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta. Parágrafo 2º. A administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado. Parágrafo 3º. Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido. Algumas questões importantes. Primeiro é que há o risco do pagamento antecipado. Por isso a lei parte de uma premissa. Primeiro ponto, não se tem pagamento antecipado. É a regra geral. E aqui nós vamos cuidar de exceções. Então a primeira exceção que nós temos está no parágrafo 1º, que admite o pagamento antecipado, quando houver vantagem para a administração. E aí eu acrescentaria também quando for usual no mercado. Note os termos da lei agora de novo na tela. Parágrafo 1º. A antecipação do pagamento somente será admitida se houver sensível economia de recursos ou representar condição indispensável para a obtenção do bem. Note agora o que significa isso. Ou o contratado está dando uma vantagem muito grande, ou a administração terá uma regra que é ditada pelo próprio mercado. Quando que isso acontece? A assinatura de jornais, revistas e periódicos. Há jurisprudência firme nesse sentido, porque é regra de mercado. Você não vai tentar mudar o mercado. Então, a assinatura de periódicos, revistas e jornais se faz com pagamento antecipado. Não há jurisprudência clara sobre o assunto, recorrente sobre o assunto, mas também se admite o pagamento antecipado no caso de treinamento. Há acordo do TCU nesse sentido e não há acordo no sentido contrário. Então são poucos acordos, mas eles estão bem fundamentados. Sobre esses acordos, a gente tem um livro, Contratação de Treinamento, da minha autoria, da autoria da Ana Luísa Jacobi, que tratam desse assunto, inclusive indicam essa possibilidade. E num outro vídeo que já está no YouTube há bastante tempo, nós explicamos quando cabe o pagamento antecipado. Inclusive fazemos a distinção quando é matrícula. Às vezes o servidor vai num congresso no exterior e a administração está aqui com nota de empenho e lá não aceitam. Aqui no Brasil tem situações em que a matrícula é obrigatória, senão você não entra na sala de aula. Porque tem gente que vende o serviço e tem gente que vende o direito de ingressar na sala de aula. É a matrícula, ok? São dois objetos diferentes. Mas há também uma outra situação que é ditada pelo mercado, especificamente a contratação de elevadores e escada rolante. As fábricas, quando fabricam um elevador, ele só cabe para aquele cliente. Então, elas estão fazendo o pagamento, elas exigem o pagamento integral antes de entrega, porque reter o objeto por falta de pagamento em nada vai ajudar, o elevador é exclusivo para aquele espaço. Então, elevadores e escada rolante. Mas também há outras situações em que isso ocorre. Por exemplo, a compra de grandes aparelhos de ar-condicionado, da Schiller, por exemplo, da Johnson e outros que fabricam esses equipamentos, eles também são feitos sob medida e no exterior. Então, a gente acaba tendo que pagar o valor integral lá fora antes de entregarem o objeto para a gente. E com isso, é injusto que se coloque na planilha de custos que o pagamento do aparelho de ar-condicionado será feito com a entrega instalada no Brasil, porque você vai obrigar o empreiteiro a ter um fluxo de caixa insuportável e a administração não pode exigir que o particular financie o que ela está contratando. E nesse caso, o particular estaria financiando o que está sendo contratado, porque o pagamento é antecipado. Então, nessa situação, a gente recomenda que seja feito o pagamento previsto em edital, que a gente já vai falar adiante, e seja tratado de forma diferenciada. Houve o pagamento pelo empreiteiro no exterior, no prazo da lei, 15, 20 dias, 30 dias, a gente paga ao empreiteiro o adiantamento que ele fez lá do objeto, com uma cláusula de que a partir daquele momento passa a pertencer à administração à encomenda. Vamos falar sobre uma regra importante. Tudo isso que a gente falou sobre pagamento antecipado depende de uma regra fundamental, deve estar no edital. Porque a condição do pagamento antecipado altera o valor da proposta. E isso é muito importante. Então, tem que estar no edital.
Professor, mas quando for contratação direta? Aí a conversa é outra. Tá? Aí a gente, quando manda lá para a pessoa, a gente já avisa que vai ter pagamento antecipado, ou ela exige o pagamento antecipado e a gente analisa caso a caso. O parágrafo que está aqui, o parágrafo terceiro, fala o óbvio, né? Se não houver a execução do objeto, tem que ser devolvido o dinheiro, claro, tá bom? Então, com isso, a gente encerra essa parte do nosso curso que está na playlist e eu convido você a verificar na próxima aula, como será a questão da cobrança dos valores e pagamentos. Ainda tem mais um pouquinho para você conhecer, tá bom? Até o próximo encontro.